Existem lobos em Chernobyl que não têm medo de humanos. Cavalos que brilham no escuro, cães com DNA que não existe em nenhum outro lugar do planeta, e fungos que se alimentam de radiação como plantas se alimentam de luz solar. 38 anos após o pior desastre nuclear da história, a zona de exclusão não é um cemitério. É um laboratório de evolução. E as criaturas que vivem lá estão se transformando em algo que a ciência não consegue explicar completamente. 26 de abril de 1986, 3 horas da manhã. Na cidade de Pripyat, Ucrânia, os cães começam a uivar. Não é um uivo comum, é um som desesperado, quase humano. Nas fazendas ao redor da usina nuclear de Chernobyl, cavalos se recusam a entrar nos estábulos. Pássaros voam em círculos erráticos, batendo contra janelas. Gatos desaparecem nas sombras. Os animais sabem o que vai acontecer. Eles sempre sabem. 6 horas depois, o reator número 4 explode. Uma coluna de fogo radioativo de 1000 metros ilumina o céu como um segundo sol. A radiação liberada equivale a 400 bombas de Hiroshima. Humanos evacuam em pânico, animais ficam para trás, e então algo impossível começa. A zona de exclusão cobre 2.600 quilômetros quadrados. É oficialmente proibida para a habitação humana pelos próximos 20.000 anos. Mas nos primeiros meses após o desastre, observadores militares relatam algo perturbador. Os animais abandonados não morreram como esperado. Cães, gatos, cavalos vagavam pelas ruas radioativas de Pripyat. Suas pelagens caíam. Alguns ficavam cegos, desenvolviam tumores visíveis, mas sobreviviam. Contra toda lógica científica, sobreviviam. Em 1987, cientistas soviéticos entram na zona pela primeira vez, esperando encontrar um deserto biológico, um cemitério silencioso. O que descobrem muda tudo. A Floresta Vermelha, onde todas as árvores morreram instantaneamente pela radiação extrema, está repleta de vida mutante. Insetos com antenas deformadas, aranhas de 6 pernas, construindo teias perfeitas. Pássaros com bicos curvados nunca vistos antes. E algo mais sinistro. Ninhos construídos com gravetos radioativos do chão, como se os animais tivessem perdido completamente o instinto de autopreservação. Os anos passam, a zona se transforma. Sem humanos, a natureza explode em abundância caótica. Em 1995, lobos retornam. Matilhas inteiras cruzam a fronteira proibida e estabelecem território no coração da radiação. Cientistas instalam câmeras para estudá-los. As imagens são chocantes. Estes lobos são 20% maiores que os normais, mandíbulas desproporcionais e um comportamento impossível. Eles se aproximam de humanos com curiosidade, como cães domésticos. Análises de DNA revelam a verdade aterradora. Mutações em genes relacionados ao medo. A radiação alterou seus cérebros. Os lobos de Chernobyl literalmente perderam a capacidade de sentir medo. São predadores sem instinto de perigo, máquinas de caça que não fogem de nada. Em 1998, cavalos de Przewalski, extintos na natureza, são reintroduzidos na zona como experimento. Cientistas assumem que morrerão em poucos anos, provando que a área permanece letal. O oposto acontece. Os cavalos não apenas sobrevivem, eles prosperam, multiplicam-se. Hoje existem mais de 200, a maior população selvagem do planeta. Mas 68% apresentam mutações genéticas, malformações nos cascos, padrões de pelagem impossíveis e resistência inexplicável à radiação que mataria qualquer outro mamífero em semanas. A lista de espécies que retornaram é surreal. Bisões europeus extintos na região há 100 anos. Linces desaparecidos desde 1960. Ursos pardos não vistos na Ucrânia desde o início do século XX. Todos estabelecendo colônias na área mais contaminada do planeta.
como se a ausência de humanos fosse mais importante que a presença de radiação. Como se o apocalipse nuclear fosse, paradoxalmente, um refúgio. Mas há um lado sombrio. Em 2006, pesquisadores publicam um estudo perturbador. Pássaros na zona têm cérebros 20% menores. Andorinhas com tumores faciais massivos. Taxa de albinismo 1000 vezes acima do normal. E o mais sinistro, taxa de mortalidade de filhotes 40 vezes maior. A maioria morre antes de deixar o ninho. Os que sobrevivem carregam mutações que serão passadas para sempre. Insetos gigantes se tornaram comuns. Libélulas do tamanho de pequenos pássaros. Besouros com carapaças brilhantes, quase metálicas. Borboletas com padrões de asas que não correspondem a nenhuma espécie catalogada. Biólogos especulam que a radiação acelerou processos evolutivos que normalmente levariam milhões de anos. Chernobyl se tornou um experimento de evolução em tempo real. Um laboratório onde as regras da biologia estão sendo reescritas. E então, há os cães. Os descendentes dos animais de 1986 ainda vivem nas ruínas de Pripyat. 300 cães selvagens vagam pelas ruas, caçam em matilhas organizadas. Cientistas coletam amostras de sangue desde 2017. A descoberta é extraordinária. O DNA destes cães é único. Eles não são geneticamente idênticos a nenhuma raça moderna. 38 anos de reprodução radioativa criaram uma subespécie canina que existe apenas ali. Alguns apresentam resistência aumentada à radiação, outros tumores generalizados. A seleção natural acontece em velocidade impossível. Relatos não confirmados falam de coisas mais estranhas. Um alce completamente albino, visto repetidamente perto do lago de resfriamento. Peixes com escamas que brilham fracamente no escuro. Raposas com pelagem listrada como zebras. Corujas caçando durante o dia, invertendo seu ciclo natural. São relatos anedóticos, mas vêm de múltiplas fontes ao longo de décadas. Algo está acontecendo que não compreendemos. A questão que assombra cientistas é simples e aterradora. Estes animais estão se adaptando à radiação ou apenas sobrevivendo apesar dela? Se estão se adaptando, significa que a vida pode evoluir para suportar o impossível. Que Chernobyl não é o fim, mas o início de algo novo. Se estão apenas sobrevivendo, então cada geração carrega um fardo genético crescente que eventualmente colapsará a população. A vitalidade da zona seria uma ilusão, uma explosão de vida que precede extinção inevitável. Em 2016, a descoberta mais perturbadora, fungos negros crescendo nas paredes do reator destruído, não apenas sobrevivendo, prosperando. Estes fungos não toleram radiação, eles a utilizam. Convertem radiação gama em energia química, como plantas convertem luz solar. Vida não apenas sobrevivendo, mas alimentando-se do apocalipse. Se fungos podem fazer isso, o que mais pode? Que outras adaptações radicais estão acontecendo que ainda não detectamos? A zona tornou-se involuntariamente a maior reserva natural da Europa, um parque onde megafauna extinta retorna livremente, mas é uma reserva construída sobre radiação, sobre mutação, sobre uma roleta genética onde cada nascimento é um experimento. Os animais de Chernobyl não escolheram estar ali. São refugiados empurrados para o único lugar onde humanos não podem segui-los. E neste refúgio tóxico estão sendo transformados em algo novo. Hoje, 38 anos após o desastre, a população animal na zona é maior do que em qualquer outro lugar da Europa Oriental. Densidades que rivalizam com os parques mais preservados do planeta. Mas sob esta explosão de vida, há uma sombra. Cada animal carrega radiação em seus ossos. Cientistas estimam que levará 300 gerações para eliminar os efeitos. Para lobos, 1.500 anos. Para cavalos, 10.000 anos.
A verdade sobre Chernobyl é que não sabemos o suficiente. Alguns estudos mostram populações prósperas, outros revelam mutações alarmantes. A zona é grande demais, complexa demais, radioativa demais para ser compreendida. É uma caixa preta biológica, um experimento que continuará por séculos após todos nós termos morrido. Chernobyl ainda queima, não com fogo, mas com radiação que permanecerá perigosa por 20 mil anos. E enquanto queima, os animais continuam a se reproduzir, a evoluir, testemunhas silenciosas do maior desastre nuclear da história. Cobaias involuntárias de um experimento evolutivo sem precedentes. Os mutantes de Chernobyl, os guardiões da Zona Morta, as criaturas que não deveriam existir, mas existem, e ninguém sabe o que elas se tornarão. Este documentário é baseado em pesquisa científica, relatos de pesquisadores e registros históricos. Imagens e vídeos gerados por inteligência artificial foram utilizados para ilustrar eventos e comportamentos animais documentados na zona de exclusão de Chernobyl.